Você escreveu um livro, né? E, na verdade, é uma edição de 10 anos, né? Que a editora Fiel tá fazendo, que é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, né? E é o tema que eu queria trabalhar hoje, porque, assim, um aspecto nosso aqui é muito de discipulado. E se tem uma pergunta no discipulado, é essa, né? E até eu tava lendo que é como entender o que Deus requer quando você precisa tomar uma decisão difícil. Há orientações das escrituras para reconhecer a vontade de Deus, né? Então, quase que diariamente, direto ou indiretamente, essa pergunta está na nossa mente, né? Mas o que Deus quer nessa situação, né? Como é que eu agrado a Deus, né? E a gente chega em algumas decisões que não é óbvio, né? Porque eu traio a minha esposa ou não? Né, eu roubo esse banco ou não? Então, beleza, tem um versículo ali, né? Exato. Não roubarás, né? Não assassinarás. Mas qual faculdade eu vou fazer? Isso. Com quem eu vou me casar? Então eu queria começar assim, a Bíblia nos dá parâmetros para compreender a vontade de Deus no nosso cotidiano. Sim, e a razão pela qual eu digo isso é porque ela fala procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Efésios 5,17. Muito bom. Então, a primeira observação é que a Bíblia tem tudo o que é necessário para a gente saber como agradar o Senhor. Tá. E isso é importante eu dizer como ponto de partida. Essa base, né? Porque senão, parece que o que não está na escritura, mas você tem que adivinhar, Deus vai querer ser agradado por coisa que ele não te dá diretriz. Ok. Então imagina assim, ó, Douglas, eu só seria agradado se você fizer ministério do jeito X, mas eu não te falo como é que você tem que fazer. Aí você fica brincando de adivinhação, para ver se você vai agradar a Deus ou não. Esse não é um Deus que é admirável. Seria a mesma coisa que um pai esperar que o filho faça coisas que ele nunca instruiu o filho a fazer. A gente não pode pensar de Deus assim. Deus é o pai perfeito. E como pai perfeito, ele nos dá tudo aquilo que a gente precisa saber para agradá-lo. Significa que ele diz pra gente tudo que vai acontecer com a nossa vida? Não. Aí é outra parte dessa questão de tomar decisões. Mas a gente tem que começar desse ponto de partida. Eu não agrado a Deus descobrindo coisas que não estão claras. E ficando nessa dúvida. E agora, tô agradando? Tô agradando? Não, nosso Deus, ele deu explicitamente tudo que a gente precisa para agradá-lo. Então, vamos pegar o exemplo que você falou sobre ir para a faculdade. Ou devo me casar, não devo me casar. Realidades que o jovem... Porque eu vejo pessoas paralisadas. Isso. Porque elas têm uma motivação de agradar a Deus, mas se paralisam diante dessas situações. E esse livro foi escrito para as pessoas que querem agradar a Deus. Porque quem não quer, tá pouco se importando com isso, né? Então eu sei que as pessoas, elas temem a Deus, elas amam a Deus, elas querem agradar o Senhor. Só que elas foram, ao meu ver, mal ensinadas a pensar que Deus esconde coisa delas. E elas têm que descobrir. Aí o primeiro mito que eu tenho que quebrar é que a Bíblia nunca fala de descobrir a vontade de Deus. Quem descobre é o próprio Deus, porque ele é o revelador. De descobrir, Descobrir é tirar a cobertura, é tirar o véu. Ótimo. É revelar. Não é a gente que descobre, é Deus que descobre. Ele é quem descortina isso pra gente, entendeu? Então, a palavra de Deus, para nós que somos evangélicos, que amamos o Senhor, ela é deleite pra nossa alma. Por quê? Porque lá Deus está descobrindo tudo que ele quer que você saiba dele. Sim. Né? Então, primeira coisa que eu tenho que ajudar esses jovens ele não pode ficar paralisado. Deus já deu instrução pra ele, Douglas. Primeira coisa que ele precisa ouvir. Deus não deixa ele no vazio. Ele não tá às cegas. Nosso Deus é um Deus que instrui. Ele é um Deus que deixou marcas pra gente seguir. Ótimo. Tanto que uma vez eu ouvi um pastor falando algo maravilhoso de um livro que é um pouco ignorado, vamos dizer assim, né? Levíticos, né? Levíticos, Números. E ele montou esse panorama, né? De como era a vida das pessoas antes de Levíticos. Porque era sempre assim, era o Deus da chuva. E aí eles fazem sacrifício, fazem um monte de coisa, de repente não chove. E ele tá bravo. Então vamos tentar não sei o que aí, vamos tentar nos cortar. Daqui a pouco tinha gente sacrificando filho, né? Ele falou, então o que é Levíticos? É Deus dando claramente, eu quero isso. Isso. E eu seria agradado com esse tipo de adoração. Acabou. Não é legal isso? Não é se chover ou não chover. Você fez isso, acabou, é obediência. Eu estou agradado. Isso mesmo. É isso mesmo, Muito Douglas. legal. Então, crer num Deus assim já corrige eu acho que uma tendência que a gente tem no meio evangélico, em alguns círculos, que as pessoas, elas colocam a vontade de Deus como misteriosa demais, angustiante até. Porque tem gente que vive ansiosa por isso. E eu acho que isso não é sinal de saúde, é ruim. Pode até ser bem intencionado, mas não é sinal de saúde, entendeu? Eu quero que você responda a pergunta. Então, como que eu posso
compreender melhor a vontade de Deus, assim, né? Então, primeiro, essa base de uma desconstrução de que Deus é um Deus que está escondendo as coisas de mim e vai tornar isso difícil, então tá claro ali. Mas de forma prática, como descobrir? Mas, vamos começar pelo negativo, porque eu vi você escrevendo sobre métodos perigosos de descobrir a vontade de Deus, né? E são métodos muito comuns. Muito comuns, Douglas, por isso que eu coloquei eles aí. E a primeira coisa que você fala é portas abertas. O que é isso? Então, portas abertas é aquilo que a gente costuma usar, que é assim, se Deus abriu oportunidade, então é porque Ele quer. Porque Ele quer, né? Então, eu conto um exemplo assim, eu quero morar nos Estados Unidos, aí eu vou querer tirar um visto, mas eu sou um solteiro e eu quero tirar um visto de turista, mas eu quero ficar lá. Então, aí eu tiro um visto de turista e digo, tá vendo? Deus tá abrindo as portas, é pra eu morar lá. Eu falo, não, peraí. O visto é de turista, é pra você ir e voltar, não pra você ir e ficar. Olha como você entendeu a circunstância como sendo Deus confirmando um desejo que é ilícito. Você está quebrando regra de imigração. Mas veja, esse exemplo, ele é muito usado pelo crente. Ele acha que se Deus abriu a porta, é porque é de Deus. Aí eu digo assim, a Bíblia tem coisas que são loucas para alguns desses irmãos. Diz que Paulo queria pregar na Ásia e o Espírito de Jesus o impediu. Douglas, a pessoa diz obedecendo a Bíblia, pô. Então Deus não quer que pregue na Ásia? Não, não é isso. As circunstâncias impediram, mas não significa que pregar na Ásia seja errado. É que naquele momento não foi possível. Digamos que você, né, a família de Jascope quer abrir um trabalho numa outra cidade. Aí vocês fazem todo um planejamento, tem gente e tal, mas por alguma razão não deu certo. Significa que é errado abrir um trabalho naquela cidade? Claro que não. Mas as circunstâncias não favoreceram. Deus, naquele momento, não permitiu que isso acontecesse. Mas eu costumo dizer assim que portas abertas é um exemplo de circunstâncias, né? De providência. E providência não vem com legenda. Assim, não vem com legenda do tipo, Deus quer que você vá. Vamos pegar um exemplo de portas abertas de desobediência? Jonas não vai pra Nínive, desce pra Jope, chega lá, tem um barco prontinho pra ele, cara. Comprou a passagem, foi pra Tarsis. Dinheiro. De Deus, deve ser de Deus. Vaga. Não, tem vaga, deve ser de Deus. Deve ser de Deus, vamos. E a gente sabe a história, ele tá fugindo do Senhor Deus. Então, a gente não pode ler as circunstâncias como se fosse palavra infalível de Deus. Circunstâncias não são equivalentes à Escritura. Elas estão sujeitas às nossas leituras equivocadas, tá? Então, o exemplo que eu dei do visto para ir para os Estados Unidos é um exemplo claro disso. Eu tenho um desejo, eu coloco diante de Deus, se Deus abrir a porta porque Ele quer, aí eu vou lá e faço um negócio que é ilícito. E acontece muito namoro, né? Muito exatamente. Se responder então, é porque... Portas abertas é uma questão de circunstâncias que mostram pra gente e vão testar a nossa sabedoria. Tá? Mas não significa que ela é clara e infalivelmente declarando ali pra nós o que fazer. De Deuteronômio 8 fala que Deus fez o povo passar fome. Deus, significa que Deus não quer alimentar o povo? Claro que não. Mas o texto fala, para o provar, para ver se o coração dele estava em mim, ou se estava nas coisas do Egito, nos deuses do Egito. Então assim, Deus queria testar o seu povo. Não significa que Deus não ia dar comida, tanto é que ele deu comida pro povo até quando o povo murmurava, carne até sair pelas narinas e tal, aquelas histórias marcantes do Antigo Testamento. Mas eu não posso ler a circunstância e falar, Deus não quer dar comida pra gente. Como Paulo, né, indo pregar em certos lugares em que Deus aprovou e naufragava, né? Isso. O arco afundar. Exato. E Deus queria. Né? Ou ele chegar em lugares e ele ser expulso. Você fala, mas se Deus mandou ele para aquela cidade, por que ele foi expulso? Entendeu? Então, tomar cuidado para não ler portas abertas como é certo que Deus quer. Confirmação. Testes. A história mais famosa da Escritura. Isso. Eu chamo de perigosos. E eu prefiro esse termo, eu tenho usado esse termo, porque alguém pode contar uma história de que deu certo. E eu não estou duvidando que possa acontecer. O que eu estou dizendo esse tipo de espiritualidade não é uma espiritualidade sábia. Um exemplo famoso da Escritura é Gideão, o novelo de lã, tá? Exemplo famoso da Bíblia. Então, para quem não conhece a história, lembrando pro pessoal, Gideão é chamado por Deus. Ele, naquele primeiro momento, ele tem que liderar o povo na libertação dos midianitas e tal. Ele tem medo. Mas Deus consome um sacrifício, vem fogo do céu. No começo da história de Gideão, Deus já está se mostrando com Gideão. Aí vem a história do novelo de lã. Ele pede para Deus confirmar e ele faz teste. Senhor, se ficar tudo molhado, que seco, e depois inverte e tal, né? O que é importante a gente entender dessa história?
é que Gideão está fazendo isso depois de Deus mostrar claramente que é com ele. Então o teste não é prova de fé, é o contrário, é de incredulidade, cara. Ele está sendo incrédulo, Douglas. Então não é um bom exemplo. Eu conto no livro uma história que eu achei muito engraçada, uma experiência pessoal. Quando eu estava dando palestra sobre o livro, pouco antes de publicar, há uns 12 anos atrás, um senhor, depois que ouviu a palestra, chegou para mim e falou assim: então, pastor, deixa eu te explicar como eu conheci minha esposa. Ele falou assim: eu conheci aquela moça, falei, eu quero casar com aquela moça. Mas eu quero saber se é de Deus. Ele era recém-convertido, não tinha muita instrução. Aí ele disse que chegou na beira de um rio, pegou 3 pedras, e aí ele falou: tenho que acertar aquele pedaço de madeira que está saindo. Aí ele atirou a primeira vez, errou. Aí ele chegou um pouco mais perto da margem, atirou a segunda vez, errou o pedaço de madeira. Aí ele ficou angustiado, entrou dentro do rio, chegou bem pertinho e jogou na madeira. Agora, olha o que esse tipo de história mostra. Mostra que a gente quer uma confirmação que não é uma maneira de ouvir o Senhor Deus. A gente tá maquinando. E como é que a gente... Porque os testes são criados por nós, entende? Exato, nós então, criamos testes. Imagina o adolescente, o jovem que quer namorar uma moça. Aí ele fala assim, não, se ela atender na primeira chamada, é porque é de Deus. É porque ele é um cara tímido. Então ele não vai ficar lá tocando, e não atender. Se ela não atender, então não é de Deus, ele desliga. Agora, se ele é um cara insistente, ele fala assim, não, se alguém atender, é de Deus. Entendi. Quem é que criou o parâmetro do teste? A própria pessoa. Isso não é bom, porque Deus não pede isso da gente. Então eu falo que testes são um meio perigoso, porque tem muita subjetividade, tem nossa leitura, nossos parâmetros. E na verdade eles mostram muitas vezes nossa fraqueza, não nossa força. Muito bom. Entendeu? Essa questão do Gideão é legal de usar até como exemplo, como a gente tem que tomar um cuidado como a gente interpreta o Antigo Testamento em narrativas, né? Isso. Em que o autor nem disse, olha que maravilhoso o teste que ele fez, Isso né? mesmo. Ele não está escrito lá, olha que ruim, né? Mas é uma descrição da situação e não um parâmetro para você, faça testes, exatamente. Né? Isso é muito importante. Agora, qual é a sua visão ali? E é uma curiosidade minha, ali em Atos, quando eles escolhem o substituto de Judas. Né? Perfeito. Eu acho que ali é um exemplo claríssimo de que eles não podiam escolher. Jesus tinha que escolher. Deixa eu te explicar. Olha que legal isso que eu aprendi. O começo de Atos, Lucas escreve assim, o autor de Atos diz assim, o primeiro livro, eu narrei as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então se Jesus, no primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, começou a fazer e ensinar, então eu tenho que entender que Atos é o livro em que Jesus continuou a fazer e ensinar. Ali os Atos são do Espírito de Cristo, por meio dos apóstolos. Muito bom. E quem é que escolheu os apóstolos? Não foi eleição. Foi Jesus, diretamente. Aí como é que eles fazem? Olha que bonito o texto bíblico. A sabedoria do Espírito de Deus, Douglas, isso me empolga. O texto descreve assim, haviam 2 candidatos. Isso. Havia Jesus, chamado cognominado Justo, né? O Justo. Cognominado Justo, filho, não sei o quê, e Matias. E eu amo essa descrição. Eu também. Porque assim, o primeiro cara, ele tem todos os requisitos. Currículo maravilhoso. Imagina você ter o apelido de Justo. Caramba. Cara, esse é o cara pra ser o apóstolo. E tem o Matias. E aí eles lançam sortes, e quem é que pega? Pega o Matias. Que é o Zé Mané da história. Entendi. Mas por quê? Porque Deus escolheu muitos Zé Manés. Inclusive, se a gente olhar assim o time inicial de apóstolos, tem um monte de pé rapado, cara. Paulo é uma exceção. E ele sabe disso. Ele sabe que ele tem fraquezas, mas Deus deu a ele muito conhecimento. Então, Pedro fala, Paulo ensina coisas difíceis de entender. Paulo sabe que ele é um homem que foi treinado nas Sagradas Letras desde o início e tal. Mas Pedro não era assim. Era um homem crente, mas um homem com limitação educacional e vários outros, pescadores e gente diferente. Um time bem misto, né? Muito. Zelote, cobrador de impostos. Meu Deus. Olha, Jesus consegue fazer coisa que eu e você não conseguimos fazer, Douglas. Fazer esses caras andarem juntos. Exatamente. Se amarem. É só o Espírito de Deus que faz Espírito isso. de Deus. Entendeu? Muito bom. Então, testes, né? Então a gente tá falando sobre quais são métodos perigosos para tentar descobrir a vontade de Deus. Antes da gente entrar nos métodos bíblicos versículo bíblico aleatório. Isso aí uma pessoa chamou de bibliomancia. Eu achei legal esse termo. Boa, bibliomancia. É assim, é você dizer, Deus, fala comigo. Pá!
Aí você lá foi e se enforcou. Ixi. Se enforcou. Meu Deus. Né? A história de Judas, alguma coisa Então, assim. fala assim, eu devo namorar com ela? Aí assim, não. Exatamente. Então, assim, a Bíblia não foi feita pra gente lê-la assim. Ela não é um livro de adivinhação. É um livro pra ser entendido, pra ser processado, meditado. E tem gente que às vezes usa a Bíblia como se fosse tarô, como se fosse ver cartas. Isso não é honrar esse livro. Senão Deus não daria um livro, ele daria um outro método de saber vontade dele. Não, ele deu um livro. E livro tem que ser lido, tem que ser alvo da nossa meditação, da nossa compreensão. Por isso que a gente precisa de pastores, mestres, gente na vida da gente, para nos ajudar a entendê-lo. Muito bom, muito bom. Então essa ideia de ficar abrindo é um método perigoso. Impressões. Impressões tem a ver com as pessoas lerem os sentimentos dela. Elas falam assim, olha, tô sentindo muito forte aqui, ó, só pode ser de Deus. É isso. Não é? É isso. A questão é que impressões, elas podem revelar coisas que evidenciam a sua saúde ou falta de saúde espiritual. Vamos dar um exemplo? Digamos que eu diga assim, Douglas, eu tenho um sentimento muito forte aqui que eu preciso deixar a igreja que eu tô pastoreando. Aí os irmãos da igreja falam, não, pastor, mas agora não, agora que a gente tá no meio de um projeto, assim, não, mas eu tô sentindo, deve ser de Deus. Pode ser que eu esteja enganado por sentimentos pessoais, por frustrações, por temores, por desejos, anseios. E aí eu vou e coloco em xeque um trabalho que precisa ser encerrado para que vá para um outro. Só que se eu confio nas impressões, eu acabo agindo não baseado em sabedoria, em ponderação, à luz das escrituras, mas eu vou agir por impulso. Então, impressões é quando as pessoas acham que Deus está falando através delas só porque aqueceu o coração. Okay. Então eu costumo dizer assim, ó, tem muitas coisas da vida cristã que não aquecem o coração, elas são uma pancada, cara. Por exemplo, confrontar um irmão em pecado não é uma coisa gostosinha. Nunca vai sentir vontade. Não dá vontade, Douglas. Nunca. É difícil, cara. É difícil confrontar um irmão em pecado. Mas é bíblico. É bíblico. A Bíblia ordena a gente fazer isso. Você ter que disciplinar alguém porque ele tá num contexto de pecado, ou você ter que sair da sua zona de conforto. Ou você confessar um pecado. Isso, ou confessar um pecado, exatamente. Você sair da sua zona de conforto para você participar de um trabalho de plantação. É difícil, às vezes você ama aquela igreja, você gastou anos naquela igreja, aquela sua igreja do coração, mas aí você se sente desafiado a ir para um outro trabalho. Você vai sentir assim uma paz? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes a gente sente um santo temor. Deus, eu tô indo porque eu creio que eu tenho que ir, mas eu confesso pro senhor que eu tô com medo. E tudo bem, Douglas. Isso pode ser tremendamente piedoso. Então eu não posso basear nas impressões que eu tenho que fazer ou não tenho que fazer. Porque impressões, elas podem ser muito enganosas. Entendi. Então eu preciso achar outros meios de averiguar se aquele sentimento que eu tenho, ele é um sentimento legítimo, ele é um sentimento que pode ser mesmo Deus me inclinando. Então pode estar certo, pode, mas não é o método definitivo não de você tomar essa decisão. E quando a gente assume que a gente toma a decisão sozinho e faz bobagem. E, né, pegando um exemplo, né, Jesus não iria para a cruz, né? Se no Getsemane ele precisava tomar uma impressão de que ele quer ir para a cruz, né? Lógico, e assim, e quem acha que cumprir a vontade de Deus é sempre agradável e gostoso e fácil, nada disso. Jesus fala, está profundamente angustiada a minha alma, até a morte. Aquele é o homem de dores que sabe o que é padecer. Ele sofre horrores, mas ele sabe qual é a vontade de Deus. Então não é baseado em impressões, é baseado em certeza. Porque isso é algo que foi conversado e tratado pai e filho. Entendeu? Tá, então vamos lá. Então nós falamos dos métodos perigosos. Quais seriam métodos bíblicos corretos para a gente analisar uma decisão? Tá. Né? Então, tomando decisões segundo a vontade de Deus. Então eu estou diante de uma decisão, a gente poderia usar como exemplo aqui uma faculdade, um namoro, mudar de país. Sim. Então, deixa eu lançar primeiro o ponto de partida e aí depois eu vou dar algumas orientações. Legal. Então o ponto de partida tem coisa que a Bíblia é explícita, você não precisa ficar procurando em outros lugares. Ponto. Então assim, não seja alguém que chega assim, pastor Douglas, você acha que eu devo perdoar o meu irmão? Sim. Ô querido, tá na escritura. Magia. Né?
Não, tá na escritura, né? Será que Deus quer que eu ame o próximo? Então, assim, amar o próximo, perdoar o irmão. Eu posso entrar em aliança com uma pessoa descrente que adora outro Deus. Escrito. A Bíblia fala dessas coisas. Eu não posso querer uma revelação especial de Deus para coisas que a escritura já mostrou claramente. Então, esse é o nosso ponto de partida. A gente tem que honrar a Bíblia Sagrada. Ela é o nosso livro de regra de fé e prática, tá? A partir daí, tem aquelas coisas que a escritura não explicita. Eu posso pedir direção ao Senhor? Pode, o nosso Deus é um Deus que nos guia. Mas como ele nos guia? Aí que tá a questão. Então, a primeira coisa é a gente entender aquilo que eu chamo no livro de caminhos de sabedoria. Tá. Decisões que não são ou certo ou errada, elas não são uma decisão em que eu agrado a Deus ou não agrado a Deus. Eu posso me mostrar mais sábio ou menos sábio, dependendo das motivações. Entendi. Então, vamos dar um exemplo da faculdade. Eu não posso dizer assim que Deus vai se agradar se eu entrar na pública. Se eu entrar na particular, ele não se agrada. Ele fala, poxa, você não me agradou. Porque Deus nunca exigiu isso de nós. Ele exige que a gente seja santo. Seja santo, seja na faculdade pública ou na faculdade particular. Então, não tem um plano escondido de Deus que eu tenho que descobrir e que se não for desse jeito, Deus não se agrada. Deus explicitou o que agrada a ele. Ele quer que o jovem seja santo, que ele se case e ele honre a sua esposa ou o seu marido, conforme a escritura direciona. O que é ser um marido segundo a palavra de Deus? O que é ser uma esposa segundo a palavra de Deus? Isso ele ordena. Agora, se isso vai acontecer aqui em Bragança, ou lá no outro estado, ou fora do Brasil, depende. Com X de dinheiro, com menos dinheiro, mais dinheiro, essas coisas são indiferentes. Então pode ser sábio ou não sábio. Não tão sábio. E aí até entra, por exemplo, alguns textos de Provérbios e tal. Sem dúvida. Então vamos pegar um texto de Provérbios para começar essa conversa. Um dos meios que Provérbios explora muito bem é que a sabedoria está na multidão dos conselhos. Então a gente estava falando sobre vocação anteriormente. Ou falar sobre alguma coisa como, eu tenho vontade de fazer curso X. Como é importante eu ouvir o feedback daqueles que me conhecem e falam assim, olha, eu percebo que você realmente tem aptidão para isso, você tem gosto por isso aqui, inclinação por isso. Então, não é uma decisão que você faz sozinho. Você faz à luz de ouvir outros e ouvir gente importante na sua vida. Então eu falo assim, ouvir quem? Não é só ouvir, é ouvir quem. Então a gente tem uma história na Bíblia de quem ouviu mal, Roboão, filho de Salomão, que ouve os conselheiros do pai, que fala assim, olha, pega leve, porque o seu pai cobrou muitos impostos para fazer o templo. Se você pegar leve, o povo vai amar você e vai te seguir. Aí os colegas mais jovens, a turma, fala, se você cobrar pouco, vão dizer que você é fraco. Você tem que arrepiar. Você tem que se o dedinho, a coxa do seu pai é o seu mindinho, quer dizer, arrocha a coisa aí. E aí ele ouve os colegas tolos e o reino racha, Douglas. Durante o reinado de Roboão, o reino racha, porque ele não foi sábio. Ele não soube quem ouvir. Então, o conselho que a gente fala aqui, que a sabedoria está na multidão dos conselhos, não é ouvir qualquer um. É ouvir gente sábia, gente íntegra, gente que ama a Jesus. Gente que conhece um caminho das escrituras, quer dizer, o que a escritura ensina pra gente, que consegue pegar uma passagem bíblica e aplicar na vida dele, naquele contexto. Aí ele fala, gente, foi Deus falando comigo. Sim, por intermédio do conselho daquele irmão sábio. Então esse é um caminho que tá claro em Provérbios. Tá, então para tomar decisões segundo a vontade de Deus, eu preciso do povo de Deus. Preciso da igreja. Eu não posso tomar decisões sozinha. Isso é verdade para qualquer decisão, mas primordialmente para aquelas que são importantes na vida, é lógico. Eu não tô dizendo com isso. Que roupa eu ponho, gente? Exatamente. Você acha que meia vermelha ou meia... Não é isso. Mas a gente tá falando sobre decisões que vão nortear a nossa vida. Que alteram destinos, né? Exatamente. E é legal porque... Só que aí entra uma questão muito já do coração, né? Porque é necessária humildade, né? É necessário estar disposto a ouvir algo que é contrário à minha impressão, né? Ao que eu senti, né? Eu percebo assim, por exemplo, uma área que às vezes gera um pouquinho de vaidade, né? Que é a questão da música, né? Aí a pessoa fala, não, eu acho que eu fui chamado para cantar na igreja e tal, eu quero. E aí as pessoas confirmam o inverso. Não, acho que você não tem esse chamado, né? Nossos ouvidos estão aqui. É isso mesmo. Né? E aí as pessoas ficam chateadas, saem até da igreja, né? Sem dúvida. Como é necessário
humildade nisso, né? Sem dúvida. Mas receber conselhos é uma das maneiras da gente ser lapidado. E ser aconselhado por gente que é temente a Deus é uma expressão de quem quer sabedoria. Provérbios diz que o sábio, ele procura o conselho. Então, o só querer ouvir já é expressão de sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando você teme a Deus, fala, Senhor, eu preciso de direcionamento e eu quero gente temente a Ti. A pessoa já está começando o caminho da sabedoria. Legal. Eu vou conversar com gente sábia. Muito bom, muito bom. E o sábio ama a repreensão, né? E o tolo já rejeita, né? O tolo rejeita, é isso mesmo. Ok, então eu estar com pessoas tementes a Deus, sábias, geralmente mais experientes também ajuda muito, né? Isso é um caminho para eu descobrir a vontade de Deus. O que mais você diria? Ok, um caminho que as pessoas não costumam enxergar como sendo espiritual, mas eu creio que ele é muito espiritual, é arrazoar. É ponderar, é pensar sobre decisões. Tem uma história que me marcou muito, e eu conto ela brevemente no livro, eu na época morava nos Estados Unidos, e para quem conhece o contexto americano, sabe que às vezes as leis dos estados, elas diferem de um estado para outro. E tinha uma família muito próxima nossa, assim, amigos, irmãos em Cristo, que eles estavam, era o primeiro casamento dele, mas o segundo dela tinha tido um filho com outro homem, não é? Então, nesse caso, muito fiéis, tiveram vários filhos depois, mas esse filho mais velho, por conta de questões judiciais, não podia sair do estado por causa da ligação com o pai e tal. Uau. E aí, esse cara que tinha vários filhos, inclusive esse do outro casamento, estava desempregado há muito tempo, recebeu uma excelente proposta em outro estado. Só que se você vai para outro estado, esse menino fica sem ir. Se você fica, você não tem emprego. E aí? Cara, e assim, esse é o tipo de decisão que aperta o coração. Porque agora eu vou para um lugar que eu sei que eu vou ter sustento, mas eu deixo esse menino pra trás, ou eu fico, não é? E aí, assim, o que o ajudou? E eu conto essa história brevemente no livro, né? O que o ajudou foi alguém sentar com ele e dizer, vamos ver os prós e os contra de você ir ou ficar? E aí um pastor mais velho, sábio, mas aí não tem a ver com ouvir várias pessoas, tem a ver com entender a situação. Porque quando a gente tá no meio da decisão, normalmente a gente tá no meio da neblina e você não enxerga muito adiante. Você só tá vendo ali alguns metros na frente. Aí alguém que vem de fora fala assim, peraí, fulano, se você for e esse tal, o que vai acontecer? Tá. Como é que você vai conseguir lidar com esse menino aqui e tal? Se você ficar, é possível você ter outras oportunidades? Se você já tentou, a chance de daqui a pouco vir um outro emprego aqui e você esperar um pouquinho mais, de repente contar com a ajuda diaconal da igreja e tal, entendeu? Então assim, quando você começa a botar no papel, né? No papel mesmo, você tá sendo alguém que quer direcionamento do Senhor, porque você está procurando aquilo que é o melhor para o próximo. Okay. E sabe o que é muito bonito do texto lá de 1 Coríntios, que fala de carne sacrificada a ídolo? É que Paulo fala algumas coisas do tipo, nem tudo me é lícito, nem tudo convém, não serei dominado por elas, e tem uma coisa assim de preocupação com o outro. Então tem uma beleza aí na questão de por que eu vou tomar essa decisão? É porque eu tenho que ser movido pelo meu amor ao próximo. Okay. Então, isso foi uma coisa que fez parte da decisão. E eu vou deixar aí o pessoal na curiosidade sobre qual é a decisão que o cara tomou. Tá no livro. Beleza, tá aqui. Mas o ponto é mostrar que às vezes a gente decide por coisas por amor a outros. Imagina o jovem que tem uma oportunidade fantástica de estudar no exterior e de fazer um curso lá fora, só que ele é filho único e a mãe dele tá doente. O que é honroso ele fazer, Douglas? A mãe fala assim, vai meu filho, porque eu quero ver você florescendo. Ele fala, mãe, não é hora, eu preciso honrar a senhora. E um filho assim, ele certamente fez o que agrada ao Senhor, porque a Escritura ordena que a gente honre pai e mãe. Entendeu? Entendi. Então, tem muita coisa que tem a ver com arrazoar, à luz das escrituras, das circunstâncias. Isso é espiritual, a gente não pode esvaziar isso de ser um direcionamento do Espírito. E a gente tá num momento, hoje, de muita pressa, né? Tudo é muito rápido, acaba sendo até descartável, tá? E nós estamos perdendo um pouco da capacidade, né? De meditar. Isso, de exatamente. Parar, de arrazoar, de escrever, de pensar e até de demorar um pouco, né? Pra decidir. Claro. Eu sinto todo mundo impulsivo, né? Todo mundo impulsivo. Esse é um dos pontos, inclusive é o último dos caminhos que eu cito, eu chamo de caminhos de sabedoria, que é quando as coisas não estão claras, espere. Ok. Espere porque
frequentemente Deus vai manter você atento e dependente dele até a hora que você tiver mesmo que tomar a decisão. Então, há decisões difíceis, para quem é pai, por exemplo, quando você tem que optar por uma cirurgia difícil num filho, que há sérios riscos, mas também deixá-lo sem a cirurgia há outros sérios riscos. Então, assim, o que você escolhe, o ruim ou o pior? É difícil, né? E assim, qual deles é pior? Nem sempre tá claro. Às vezes o médico fala, olha, essa é uma cirurgia bem delicada, e aí ele diz, aí o pai chega pro doutor, se fosse o seu filho. Aí o doutor fala assim, olha, eu operaria. Mas essa é uma decisão totalmente sua, eu não posso garantir nada, entendeu? Aí, quer dizer, jogou a batata quente pro pai, mas o médico falou que operaria. Então, Senhor Deus, eu entendo que o Senhor me encaminhou até esse médico. Já me falaram que esse cara é muito bom. Então eu vou confiar que o Senhor está me dirigindo aqui. E que Deus usou a vida desse homem, que não é temente a ti, mas para nos dar uma orientação. Então, Senhor, eu estou entendendo isso como sendo vindo de ti. Entendeu? Entendi. E aí na nossa vida de oração, a gente entender que há certas decisões difíceis que talvez a gente esperou até o último momento. E depois o Senhor Deus aquieta o nosso coração e você fala, ai Senhor, que bom, nós tomamos a decisão acertada. Mas por quê? A gente esperou no Senhor. Então isso que você falou é muito precioso. A Bíblia fala muito de espera. Esperei silenciosamente no Senhor e Ele me ouviu. O salmista escreve isso. E hoje a galera tá querendo, imediatismo. Entendeu? Tem um pastor, um ancião, né? Que é um mentor pra gente aqui, o Harold Walker. E ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, Deus quer que a gente seja como um garçom, né? E ele é americano, então em inglês faz muito sentido, porque chama waiter. Waiter, isso então, mesmo. assim, o que é um garçom? É um esperador. E aí Isso ele mesmo. fala muito pra gente assim, e tem dois tipos, né, ruins, né? Que é o cara que fica em cima de você e fica ali, o que você vai pedir? Já vai pedir? Não sei o quê. É isso. E aí você nem chamou ele tá lá em cima de você, né? Te pressionando a tomar uma decisão. E tem aquele que tá desatento, né? Tipo, você chama, ele não vem, né? Ele falou, nós temos que ser aqueles, fica ali, esperando, mas atento. A hora que Deus fala, tem uma vontade, você tá pronto lá a obedecer, mas saber esperar, né? Então, legal. E aí nós estamos perdendo essa capacidade, né? Eu acho que é um alerta para nossa geração, até por causa das redes sociais e tudo. A gente tem perdido essa capacidade de esperar. Então, ok. O povo de Deus pode me ajudar nessa decisão. Sim. Multidão de conselhos da sabedoria. Arrazoar, não ter pressa. Você já pulou um lá pro esperar. Você adicionaria mais alguma coisa nesse? Então, um outro caminho que eu coloco, e eu apresento esses 4, é o da suspeita. Por quê? Quando eu suspeito, significa que eu questiono as minhas motivações. Que aqui tá uma coisa muito bonita acerca da vida cristã. O que é crescer em sabedoria? É você saber não só a decisão certa a tomar, porque você é um cara que lê o tempo, mas você sabe que o seu coração pode te enganar. E ele pode levantar motivações que não são as melhores. Então, a gente pode ser movido por estrelato, a gente pode ser movido por dinheiro, a gente pode ser movido por ira, espírito de vingança. E assim, e às vezes, Douglas, a gente justifica, e essa é a parte pecaminosa, feia, cara. A gente justifica até com palavras de Deus, não é? Você fala assim, eu queria te falar mal desse cara, mas eu não tô falando mal, é pra você orar por ele, tá, Douglas? Vamos orar. Então, quer dizer, eu falo, detono o cara, mas vamos orar. Então eu espiritualizo a minha maledicência. Ou um exemplo legal que eu gosto de citar é o pastor que está decidindo por alguma coisa e ele joga toda a culpa em Deus. Então ele fala assim, irmãos, olha, se dependesse de mim, eu até atenderia vocês, mas Deus, entendeu? Deus me chamou. Pô, cara, não faça isso, né? Porque aí você coloca Deus como sendo o vilão da história. Faça assim, mostre que você entende que é um bom direcionamento de Deus e você está convicto de fazê-lo. Não se divida como quem diz, eu até atenderia vocês, mas eu não posso porque Deus me falou diferente. Eu vi alguém falando até com filhos, né? Tomar muito cuidado. Sim. Deus não quer que você faça isso. Deus não gosta. Deus, de repente, você vai formando esse Deus na cabeça da criança, né? Sim, agora, esse Deus, ele tem que combinar com aquilo que eu também quero. Isso. O papai não quer porque Deus não gosta disso. Exatamente. O papai tá dizendo não porque Deus não é honrado com isso. Então não é Deus contra você. Exato. É eu seguindo a palavra de Deus. Isso mesmo. Então eu falo que o caminho da suspeita é um caminho difícil, mas ele é necessário. De suspeitar de si mesmo, do seu coração. É dizer assim, eu preciso... e olha como eles estão interligados. Eu preciso ter uma conversa com alguém que pode dizer assim, você acha que eu tô sendo egoísta ao ir por aqui?
Eu chego assim pro Douglas e falo assim, Douglas, ó, vou abrir meu coração contigo. Porque eu tô com vontade de fazer isso. Mas eu tenho medo de estar querendo isso por razões só pessoais. Você Sim. acha que ia ser legal? Aí você fala, ó, Heber, conhecendo você e tal. Aí eu começo a ficar ou mais tranquilizado ou mais preocupado. Por quê? Porque você vai apontar coisas que podem me ajudar a enxergar que, de repente, eu não estou fazendo isso por motivações erradas. Ou estou fazendo. Então, a suspeita é o que faz a gente não ser impulsivo e dizer, né, impressões, é de Deus, tal. Que pode ser uma motivação equivocada. E interessante esse ponto que você está colocando, porque mesmo se a gente... Vamos seguir só o primeiro. Eu posso me cercar de conselheiros que falam o que eu quero ouvir. Exatamente. E isso não é incomum, porque nós frequentemente nos associamos com gente parecida conosco. É. Eu costumo dizer que um dos maiores desafios da igreja é a gente aprender a conviver com gente que não seria nossa amiga fora da igreja. Uau. Não é? Porque o elo é Jesus. Então, nós Muito não bom. seríamos amigos. Nós não temos tanto em comum. Eu não estou dizendo que é errado a gente se associar com gente com quem a gente tem outros pontos em comum. Isso não é errado. Mas a beleza do evangelho é quando a igreja é formada por pessoas que normalmente não estariam juntas, mas Jesus as ligou. Que é o corpo, né? Entendeu? Jesus as ligou. Tem um texto que eu estava meditando, que era aquele que... Eu não vou lembrar a passagem. Em que os discípulos... os religiosos chegam e falam assim, se os seus discípulos comem sem lavar a mão, né? E aí eu tava pensando nisso, assim, de tipo, o nível de capacidade desses caras tinham de analisar, né? Porque, por exemplo, se a gente saísse aqui comer, talvez eu não teria reparado quem lavou a mão, quem não lavou, né? E eles estavam de olho, né? Eles estavam analisando, tipo, ó, não lavou a mão, né? E aí eles chegam para Jesus e Jesus fala, poxa, vocês consideram muito mais, né, tradições humanas do que os mandamentos de Deus. E aí ele entra num ponto muito interessante, né? Que vocês dão essa oferta aqui, Corban, né? Corban, isso mesmo. E Marcos, tiram capítulo 7. de honrar Lindo esse texto. o seu pai e sua mãe. Isso mesmo. Né? E só que olha como é complexo, né? Porque como que eu chego para alguém e falo assim, foi pecado essa oferta que você deu? Ofertar, uma coisa maravilhosa. O cara chegou na igreja, ofertou, né? Vamos usar nosso contexto, né? Ofertou, né? Como é que eu falo? E aí ele traz essa reflexão para os discípulos que eu achei maravilhosa. Ele falando assim, não é o exterior que vai contaminar, mas é o coração, é o que sai do coração. Isso. E aí eu fiquei meditando muito sobre isso, porque assim, como a gente se tornou bom nessa análise, né? Exterior, né? E até de tipo, essa decisão é boa, essa é ruim, no exterior. Mas Jesus tá falando assim, eu quero que os meus discípulos saibam olhar para dentro. Isso. E falar, por que eu tô ofertando? Por que eu prego? Por que eu quero fazer um curso de teologia? Por que eu escrevi esse livro? Por que eu, né? E a suspeita entra nisso pelo seguinte, quando Jesus fala que do coração procedem maus desígnios, prostituições, ele vai listando lá um monte de pecados, ele está dizendo que vocês estão condenando eles por contaminações externas, mas vocês não percebem a sujeira que está dentro de vocês. Então, o crente, quando ele é humilde, você falou de humildade aqui nesse processo todo, quando ele é humilde, ele fala assim, Senhor, eu quero muito te honrar, mas eu temo que talvez eu queira por razões que não são boas. Esse cara é crente, Douglas. Por quê? Porque ele tá suspeitando das motivações dele. Então ele fala assim, eu não quero fazer, Senhor, só porque eu acho que vai dar visibilidade, porque eu acho que eu vou parecer mais crente. Eu não quero, Senhor, eu quero servir. Eu quero servir. E se não for para isso, só por isso, então não me deixa entrar nesse caminho de ministério. Então, se essa é a decisão que ele está pensando, né? Então, o suspeitar de si mesmo tem a ver com quem está ciente que o coração humano ainda tem sujeira. Mesmo o coração transformado por Jesus, ele ainda não está perfeito e totalmente limpo da sujeira. Meu pai usa uma ilustração que eu acho muito bonita. Ele fala que quando a gente se converte, quando a gente é transformado pelo nosso Deus, ele arranca a gente do lamaçal. Depois, ao longo da vida cristã, ele tira a lama de dentro da gente. Quer dizer, primeiro você está num contexto de lama. Você está imerso naquilo. Deus arranca você, ele separa você. É isso que é santificar. Mas tem um santificar que é posicional. Ele tira você daqui e bota numa outra posição, no reino do Filho do seu amor. Sim. Mas aí tem o tirar a lama de dentro de você. Então quem vai tomar decisões e sabe que tem lama dentro de si, ele não pode dizer, não, o Espírito de Deus está falando comigo, tenho certeza. Não. Eu posso estar ouvindo vozes que não são do Senhor. Eu tenho que suspeitar de mim. Então é aí que a palavra de Deus vira o espelho. O homem sábio é aquele que olha a palavra e ele
pratica. Ele não esquece o que tá lá. Tiago fala. Por que eu gosto dessa ilustração? Eu conto essa historinha, às vezes, quando eu tô expondo esse texto ou falando dele, que quando eu era menino, muito me marcou uma reportagem. Eu tava vendo na TV uma reportagem de um ator que era palhaço. Eu acho que ele trabalhava num circo, eu não me lembro. Eu não me lembro nem quem era. Mas aí ele era um palhaço que tava mostrando qual é a vida do circo, tal. E aí ele, enquanto fazia a entrevista, ele olhava no espelho e ele ia se pintando, ia conversando com a câmera, né? Só que a sacada legal é que ele tinha uma fotinho ali do que ele tinha que pintar. E eu costumo dizer que o espelho da escritura é exatamente isso. Por quê? Porque o modelo tá lá, Douglas. É Jesus, né? Então, exatamente, o modelo tá lá. Eu olho pro espelho, primeira coisa que eu vejo... Isso aí eu vou usar pra Olha só, que coisa bacana a gente pensar que, primeiro, o espelho reflete quem você é. Sim. E você não é essa belezura que todo mundo diz que você é. Ele mostra a sua feiura. Ele mostra qual é o padrão que você tem que chegar. Mas tá lá. A fotinho do nosso Cristo, a quem a gente tem que imitar, tá lá. E aí você vai sendo moldado pelo Espírito de Deus a essa imagem, não é? Então, a pessoa que suspeita de si, pra gente fechar essa parte que eu tava explicando, suspeita de si, ele sabe que ele não é tão espiritual quanto às vezes dá a entender. Ele teme. Ele teme. Então ele fala, Deus, eu não quero aqui ser mal direcionado pelos meus sentimentos. Então ele suspeita de si. Muito bom. Entendeu? Eu lembrei de um amigo que ensinou algo precioso pra mim. Ele fala daquele texto de a palavra é espada, né? E a gente fica pensando muito assim, né? Então, eu preciso da palavra para eu lutar contra os outros, né? E ele fala, mas, cara, a palavra é a espada para você colocar em você, né? Ela mais te fere. Vai ter muito mais situações de se autoferir do que de lutar contra os outros, né? Isso mesmo. E ele usa até o exemplo da tentação de Jesus, né? Porque o diabo vem e fala, transforma essas pedras em pães e tal. E aí, a gente sempre usou isso, né? Ele luta com ele com a palavra, né? Isso. E a gente sempre pensa dele, né, com uma espada contra o diabo ali, né? Mas a verdade é que se você for pensar, ele tava falando com ele, né? Nem só de pão. Quem tava com fome era ele, não o diabo. Isso. Nem só de pão viverá o homem. Então ele tava recitando a palavra que mata ele, né? E essa suspeita de si mesmo, né? Da palavra, ela é muito forte. Agora, eu acho que esses pontos são muito preciosos e eu queria até indicar para todo mundo, para você se aprofundar. Gente, esse livro precisa ser... Você precisa dele para você, claro, de você tomar decisões acertadas, mas como ele é importante para o discipulado, né? Já há anos ele é um livro aprovado pela igreja aí, vamos dizer assim, né? Há anos já vem sido usado e eu queria te indicar se você não conhece, porque no nosso discipulado é essa questão que aparece com frequência. A gente precisa aprender a ajudar as outras pessoas também nessa questão. Então eu queria, não é um livro grande, um livro fácil de leitura e vai te abençoar muito. Eu queria que você pedisse. A gente vai deixar o link aqui na descrição para você pedir. Mas eu queria te pedir para falar, como eu te disse em off aqui, tem muita gente que nos segue, que ama as escrituras, que ama ensinar as escrituras e que está em alguma posição de liderança ou sabe que o Senhor chamou com frequência. Que dicas você daria, conselhos, né, melhor, você daria para jovens ministros, quais cuidados tomar nessa caminhada em se envolver com o ministério? Ok. Então, primeira coisa eu diria é que a gente precisa aprender que servir o Senhor sempre é bom. Okay. Mas no ministério não é a única forma da gente servir o Senhor. Okay. Isso é muito importante. Por quê? Se acontecer por conta de circunstâncias e decisões, ele não se tornar um ministro da palavra, um pregador, um mestre, não significa que ele não é servo, não é? Na verdade, nós temos na Igreja de Cristo muita gente carregando o piano e alguns pianistas. Porque parece que vai ter galardão só para pastor, né? Exatamente. E aí as pessoas ficam com a impressão de que só sirvo a Jesus quando eu sou um ministro de tempo integral, eu sou um missionário, um pastor, um evangelista, alguma coisa assim. Não é verdade. O servo de Deus está espalhado por
vários cantos da cultura e da sociedade. Muito E ele bom, serve muito o bom. Senhor Importantíssimo. onde ele está. Então é importante o pessoal entender isso. Você não serve o Senhor só sendo um vocacionado ao ministério da palavra. Então não se frustre se isso não acontecer. O Senhor Deus, eu costumo dizer que nós vamos perder o nosso emprego quando a gente estiver com Deus. Porque quem vai querer ouvir a gente na presença do nosso Cristo? Exatamente. Então a nossa tarefa é só preparatória, entendeu? Agora, pode ser que outra pessoa exerça uma profissão que no novo céu e no nova terra ele consiga continuar exercendo. Então, um arquiteto aí. Exatamente. Então, primeira coisa é, você serve de múltiplas maneiras. Muito bom. Segunda orientação, desejar ser um ministro é uma boa coisa, como 1 Timóteo 3 deixa bem claro. Porém, você não pode tomar essa decisão sozinho. Por isso que eu falei que você tem que ser atestado e aprovado pela igreja. Portanto, eu aprendi isso muito bem com meu pai. Eu assim, louvo a Deus por ter entendido essas coisas com clareza por causa dele na minha vida, que vocação não é uma coisa só interna, ela é externa também. Tem que ter as duas coisas. Eu tenho que me sentir inclinado a isso. O Espírito de Deus está me movendo a isso, mas só isso não basta. Eu tenho que ter a igreja confirmando, chamando. Muito bom. Tá? Então, essa é uma outra coisa. Jovem, não diga, eu sou pastor, eu vou ser pastor. Não se auto-envie. Exatamente. Deus está querendo e a igreja não me reconhece. Não me reconhece, tá um pouco me lixando. Não funciona assim. Nós somos um corpo. E a gente tem que ser, então, reconhecido, chamado e enviado pela igreja de Jesus. Tá? Outra orientação que eu daria é que existem duas grandes características que a gente tem que evidenciar. E a primordial e a primeira é caráter. Assim, todos nós temos pecados, todos nós temos lutas e nós precisamos de irmãos na nossa vida para que a gente se santifique gradativamente. Mas a nossa vida tem que ser uma vida de piedade. Então, se você quer ser um ministro da palavra, você não pode ser uma pessoa soberba. Você não pode ser uma pessoa melindrosa, cheia de dodói. Qualquer coisa. Qualquer coisa, tô ofendido, tal. Não entra no ministério. Você vai lidar, não, você vai lidar com muita gente, falando muita coisa, te ferindo. Você não pode ser uma pessoa melindrosa, né? Você tem que compreender que certas falhas de caráter precisam ser sufocadas, precisam ser... às vezes elas nunca vão embora de completo porque é uma prova de que nós ansiamos o dia que nós estaremos com o nosso Cristo perfeitos. Mas elas têm que ser sufocadas. E isso é possível, isso é a transformação do Espírito. Sim. Então, caráter é o ponto primeiro. Mais um segundo ponto, e aqui vem a gente bem intencionada, mas que às vezes não percebe que não tinha que estar no louvor, o exemplo que você deu agora há pouco, é que a gente tem que ter dons. Sim. E esses dons são do Espírito, E não adianta, Douglas, quando e ele você dá da forma que ele quiser. Que ele quer. Porque é ele, a igreja é do Senhor Jesus e é ele que equipa como ele quer. Então assim, se ele me fez mão, eu não posso querer ser pé. E se ele me fez orelha, eu não posso querer ser olho, entendeu? Isso é desonrar aquilo que eu posso fazer muito bem feito. É se mostrar ingrato para com aquilo que Deus me deu. Então assim, eu tenho limitações, você também certamente as tem. E eu tenho que me contentar que tem outros melhores do que eu em várias coisas. E assim, que bom! Porque se a gente fosse bom em muita coisa, talvez fizesse mal para nós. Não, eu tentei, Herbert, todos os instrumentos você imaginar. Não, sério, eu fiz aula de sax, de flauta, de violão, de baixo, de bateria. Eu não consigo tocar e eu não consigo cantar. Eu canto é baixo, porque as pessoas estão do meu lado, percebem que eu não consigo entrar no tom, nem no ritmo e esqueço as letras. Então assim, zero, não tem que ver. Agora você vai ficar lá, Senhor, poxa, eu quero cantar. Isso, o Senhor tem um sonho de ser um cantor. Então, é importante a gente falar isso, porque nossa geração, ela tem um evangelho falso, que é você pode ser o que você quiser. Ouça o seu coração. Isso vai totalmente contra o que a gente está falando. Exato. Não ouça o seu coração, suspeite vontade dele. De Deus. Não é o seu sonho, tá? Então, não faça isso. Não ouça o seu coração. Não diga, eu posso ser o que eu quiser. Não funciona assim. Não. Se você é servo, lembra? O escravo não fazia o que queria, ele fazia o que o seu senhor queria. E a gente tem que aprender isso. Legal. Então eu acho que essas são orientações primeiras para ajudar o nosso povo aqui. Muito bom. Poxa, obrigado.
Nada. Que tempo precioso. Que legal. Eu agradeço o seu privilégio de dar um espaço para a gente poder falar dessas coisas. Poxa, e você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, eu queria muito, de novo, te encorajar a ter acesso a esse material. Até essa edição de comemorativa de 10 anos tem alguns conteúdos extras, que é um guia de estudo e o curso online. Então, no final, você vai ter aqui um guia de estudo. E eu tenho incentivado muitas pessoas a lerem em grupo. Então, eu tenho até feito de quarta-feira uma leitura em grupo aqui, online, de alguns livros, porque eu acho que não tem um método mais forte de aprendizado, assimilação e aplicação do que em grupo. Porque você começa a ter pessoas cobrando você, porque ela está aprendendo a mesma coisa, poder discutir vários pontos de vista. Então é muito legal. Então tem um guia de estudo aqui, perguntas para você poder seguir. E, gente, não tem como a gente dizer que isso aqui é um assunto primordial, porque eu e você precisamos entender como tomar decisões segundo a vontade de Deus. Então, vou deixar o link de novo aqui para você, na descrição, para você pedir o seu, para eles entregarem aí na sua casa. Heber, obrigado mais uma vez. Nada, querido. Uma honra muito grande. Não só obrigado por hoje, mas obrigado por estar dedicando a sua vida aí para equipar o corpo de Cristo com os seus dons. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.